O Natal, o paganismo natalino, onde todas as religiões, inclusive os cristãos, sim, os ditos salvos cristãos, que dizem que estarão salvos, que o arrebatamento virá antes da tribulação. Mas será que eles estão certos sobre isso e sobre o Natal? O que a Bíblia diz? A Bíblia, na verdade, fala que devemos sim comemorar o Natal, que o nascimento do Messias foi no dia 25 de dezembro. Eu, particularmente, por ter lido a Bíblia, não encontrei nada falando sobre isso, nenhuma referência. Será que não é próprio gosto e prazer de se idolatrar e de adorar as idolatrias pagãs, de participar dos cultos pagãos, por estarem tão acostumados dentro de seus templos paganizados? Aqui nesse vídeo, a primeira parte do documentário do paganismo natalino, aqui vou mostrar que sim, os cristãos e as pessoas que comemoram essa festa paganizada e idolatrada de heresias e hipocrisia estão sim errados e erroneamente agindo conforme as escrituras diz que esses costumes são paganismos e idolatria partindo de atos satânicos. Natal e o paganismo e o ocultismo. Introdução: a verdadeira origem do Natal. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia, formado por Nirode, neto de Cã, filho de Noé. O nome Nirode se deriva da palavra Marade, que significa rebelar. Nirode foi poderoso caçador contra Deus, Gênesis 10, 9, para combater a ordem de espalhar-se. Criou a instituição de ajuntamentos, cidades, construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, como um quádruplo desafio a Deus, ao Criador. Ajuntamento, tocar aos céus, fama eterna, adoração aos astros. Fundou Nínive e muitas outras cidades. Organizou o primeiro reino deste mundo. A Babilônia é um sistema organizado de impérios e governos humanos, de explorações econômicas e de todos os mátices de idolatria e ocultismo. Nirode era tão pervertido que, segundo escritos, casou-se com sua própria mãe, cujo nome era Semíramis. Depois de prematuramente morto, sua mãe, que era esposa, propagou a perversa doutrina da reencarnação de Nirode em seu filho Tamuz. Ela declarou que, em cada aniversário de seu nascimento, Nirode desejaria presentes e uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está a verdadeira origem da árvore de Natal. Semíramis se converteu na Rainha do Céu, e Nirode, sob os diversos nomes, se tornou o Divino Filho do Céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nirode também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e o filho, Semíramis e Nirode, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adoração. Esta veneração de a Madonna e seu filho, o par mãe influente mais filho poderoso e obediente à mãe, se estendeu por todo o mundo com variação de nomes segundo os países e línguas. Por surpreendentemente que pareça, encontramos o equivalente da Madonna, da mariolatria, muitos antes do nascimento do Messias, de Jesus Cristo. No século IV e V, os pagãos do mundo romano se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando-os sob nome cristãos. Foi quando se polarizou também a ideia de a Madonna e seu filho, especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas de presépio refletem este mesmo tema. A verdadeira origem do Natal está na antiga Babilônia, está envolvida na apostasia organizada que tem mantido o mundo no engano desde há muitos séculos. No Egito, sempre se creu que o filho de Ísis, o nome egípcio da Rainha do Céu, nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido já celebravam esta data séculos antes do nascimento do Messias. Aqui
Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo, nem nessa data, nem em nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo, porém, existe sim a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a sua morte, né? Que 1 Coríntios 11, 24 e 26, João 13, 10 e 17. A sombra oculta do Natal. Muitos cristãos, inocentemente, aderem a práticas religiosas sem ao menos se atentarem que, na realidade, repetem alguns dos mesmos atos e rituais de culturas pagãs passadas. A comemoração do Natal e o culto à sua árvore são exemplos de como muitos conseguem ser iludidos pela religião. Semíramis e a farsa do Natal e sua árvore. Para falar do Natal, é preciso voltar ao tempo de Noé, após o dilúvio, quando um de seus filhos, Cã, o viu dormindo embriagado e nu. Ele começou a rir de seu pai e correu para contar aos seus outros dois irmãos, Sem e Jafé. Estes, ao contrário, foram de costas e cobriram a nudez do pai. Noé, quando soube do acontecido, amaldiçoou seu filho Cã, para que este e seus descendentes servissem a seus outros dois filhos, e toda a geração deles se tornou maldita. Cã casou-se com Semíramis. Esta é a mulher da nota de 1, 2, 10, 20, 50 e 100 reais. A mulher da Estátua da Liberdade, a mulher da Balança da Justiça, da Columbia Pictures e muitos outros lugares aí, né? Etc. E ambos geraram um filho, Nirode. Ele matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Nimrod foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel, mas o Criador o impediu. Estátua de Nimrod, né? Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra o Criador. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Aqui está a Torre de Babel, né? Torre de Babel construída por Nimrod. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod, mas na verdade era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto, e nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, Sociedades Secretas. Ele morreu durante uma caça, provavelmente por um animal selvagem, e seu corpo ficou caído sobre o tronco apodrecido de árvore. Sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, e todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro da casa e enfeitarem com ouro e prata, como símbolo do renascimento. Ísis e Horus, museus de Imhotep, Saqqara, Egito. As sacerdotisas jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz, ao pé do pinheiro, e no final desse período elas agradeciam umas às outras fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados aos pés desse pinheiro.
Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal, nascimento de Tamuz. Semíramis e Nimrod. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio em seguida passou para os gregos e esses fizeram a mesma coisa. Mudando apenas os nomes, eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Repare nas figuras, sempre uma mulher com um bebê no colo. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV, depois de Cristo, o imperador Constantino, para agradar aos cristãos, que eram um grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Deusa do amor. Na cultura grega, Afrodite. Na cultura romana, Vênus. Da caça, deusa da caça e nascimento. Na Grécia, Ártemis. Em Roma, Diana. Deusa das artes, guerra e sabedoria. Na Grécia, Atena. Em Roma, Minerva. Deusa das coisas que crescem. Na Grécia, Deméter. Roma, Ceres. Deusa da terra, fértil. Na Grécia, Gaia. Em Roma, Terra. Deusa do casamento e da mulher. Na Grécia, Hera. Em Roma, Juno. Deusa do lar, da casa e domicílio. Na Grécia, Hestia. E na Roma, Vesta. Esposa de Cronos, ou Cronos, deusa do tempo. Na Grécia, Reia. E na Roma, Opis. Ísis no Egito sendo adorada. Mitra, Mulher Maravilha nos dias atuais. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria. Assim o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do Menino Jesus, mas na verdade esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Outro engano disfarçado são os obeliscos, feitos de uma pedra em forma quadrangular e alongada. Os monumentos preferencialmente eram colocados na área central de amplos espaços abertos e nos templos do deus Sol, Ra. E apesar de no Antigo Egito obelisco significar proteção ou defesa, saiba o que realmente representa. Obelisco. Você está olhando para a mais famosa representação pública do ato sexual no mundo. Este obelisco no meio da satânica roda das 8 etapas para a iluminação encontra-se na Praça de São Pedro, no Vaticano. Bastante interessante ver uma representação sexual no Vaticano, pois eles falam muito sobre sexualidade. Uma prova de que o catolicismo romano é uma forma de satanismo muito profunda. Outra prova é a cruz invertida, usada pelo Papa. Concluímos que o obelisco é um monumento feito para adorar deuses, simbolizando a bandeira de Lúcifer e o ato sexual. Outros costumes pagãos do Natal: guirlanda, velas e Papai Noel. A guirlanda, coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas, que enfeita as portas de tantos lares, é de origem pagã. Dela disse Frederick J. Haskins em seu livro Answer to Questions, respostas a algumas perguntas.
A guirlanda remonta aos costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração para a festividade que se celebrava ao mesmo tempo do atual Natal. A árvore de Natal vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. Também as velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao acaso para reanimar ao Deus Sol quando esse se extinguia para dar lugar à noite. Papai Noel é lenda baseada em Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, da 11ª edição, volume 19, páginas 648 e 649, diz: São Nicolau, o bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos, em 6 de dezembro, conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente a 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar um secreto na véspera de dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal, daí a associação do Natal com São Nicolau. Os pais castigam seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar a mentira do Papai Noel, dos Reis Magos e do Menino Deus. Por isso, não é de se estranhar que, ao chegar à idade adulta, também creiam que Deus é um mero mito. Certo menino sentiu-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca do Papai Noel. Comentou a um amiguinho, abre aspas, sim, também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo. É cristão ensinar às crianças mitos e mentiras? Deus disse, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Levítico 19, 11. Ainda que a mentira humana pareça bem e justificado, Deus, porém, disse, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16, 25. Estudados os fatos, vemos com assombro que os costumes de celebrar o Natal, em realidade, não é costume cristão, mas sim pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia no qual o mundo tem caído. O que a Bíblia diz sobre a árvore de Natal? Abre aspas. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Oséias 4,13. Abre aspas. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Deuteronômio 16, 21. Essas árvores ou pedaços de madeira serviram para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação. É bíblico a troca de presentes? Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 e 155. A troca de presentes entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália, e os cristãos seguramente a copiaram dos pagãos, como demonstra com clareza o conselho de Tertuliano. O costume de trocar presentes com amigos e parentes durante a época natalina não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ele não celebra o nascimento de Jesus Cristo, nem o honra. Suponhamos que algumas pessoas que você estima está aniversariando, você honraria comprando presentes para seus próprios amigos? Omitiria a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo deste ponto de vista? Contudo, isto é preciosamente o que as pessoas fazem em todo o mundo. Observam o dia em que Cristo não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes, amigos. Porém, anos de experiência nos ensinam que os cristãos confessos se esquecem de dar o que devem a Cristo e a sua obra no mês de dezembro. Este é o mês em que mais sofre a obra de Deus. Aparentemente, as pessoas estão tão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram de Cristo nem de sua obra. Depois, durante janeiro e fevereiro, tratam de recuperar tudo o que gastaram no Natal, de modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão a Cristo a sua obra, não voltam à normalidade até março. Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus 2, 1, 11.
com respeito aos presentes que levaram os magos quando o Messias nasceu. Abre aspas. E, tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e entrando à casa acharam um menino com Maria, a sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Por que os magos levaram presentes a Cristo? Por ser um dia do seu nascimento? De maneira nenhuma, pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do seu nascimento. Mateus 2,16. Ao contrário do que mostram os presépios, Jesus já estava numa casa, não numa estrebaria. Então os magos deram presente uns aos outros para deixar-nos exemplos a ser imitado? Não. Eles não trocaram nenhum presente com seus amigos e familiares, nem entre si mesmos, mas sim presentearam unicamente a Cristo. Por quê? O mencionado comentário bíblico de Adam Clarke, volume 5, página 46, diz, versículo 11, ofereceram-lhe presentes. No Oriente não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente em algumas ilhas do Pacífico Sul. Aí está, os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de troca de presentes para honrar o nascimento de Jesus Cristo. Procederam de acordo com o antigo costume oriental, que consistia em levar presentes ao rei ao apresentarem-se a ele. Eles foram pessoalmente à presença do rei dos judeus, portanto levaram oferendas da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levam aqueles que hoje visitam o chefe de Estado. O costume de trocas de presentes de Natal não tem nada a ver com o nascimento do Messias, é apenas a continuação de um costume pagão.